Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente, mais um dia, mais um vídeo e obrigado por vocês estarem aqui. Somos 600. Depois eu ponho a musiquinha, eu coloquei no outro lá. Vou fazer um especial quando for 1000, viu gente? Sem mais delongas, né? Vamos direto ao vídeo e um ponto, tá? Esses simulados que eu tô passando para vocês são de provas reais do Detran. As mais cobradas, as mais pedidas, as mais complicadas. E aqui você tem um macete, aqui tem a dica, tem a explicação. Então já se inscreva. Compartilhe, dê seu like e comentário com pedido de mais vídeos, de específicos, etc. Fica a seu critério. Desde já, você que não é inscrito já se inscreve, então vamos à primeira questão. Bom, 1. A Carteira Nacional de Habilitação se tornará inválida quando? A. O outro que outro. Perdão, voltou. A. O veículo for removido. Eu continuo vendo outro aqui, eu tô com problema, não é possível. A. O veículo for removido. B. A Carteira Nacional de Habilitação for cassada. C. A Carteira Nacional de Habilitação for roubada. Ou D. O veículo for retido. Quando o veículo for retido, você ainda é habilitado. Quando a Carteira Nacional de Habilitação for roubada, você ainda é habilitado. Quando o veículo for removido, retido, cassado, apreendido, você ainda é habilitado. Agora, quando a sua CNH ela for cassada, o processo seu for cancelado, aí você se tornará inabilitado e ela inválida. 2. É órgão recursal, recursos a Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, hoje Senatran. B. Polícia Rodoviária Federal, PRF. C. Junta Administrativas de Recursos de Infração, JARE. Ou D. Departamento de Trânsito, Detran. Executivo, fiscalizador recursal. 3. Considere as seguintes condutas. 1. Conduzir estando suspenso, o direito de dirigir. 2. Conduzir com categoria diferente do veículo que esteja conduzindo, reincidente em 12 meses. 3. Conduzir sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou adaptação do veículo. Terá sua CNH cassada, eliminado todo o processo, quem for flagrado conduzindo nos itens A1 apenas, B1 e 2, C2 apenas ou D1, 2 e 3. O número 2 aqui é gravíssimo, ó, conduzir sem lentes corretivas, gravíssima, ou qualquer outro que está mencionado. Conduzir com categoria diferente que esteja conduzido é uma infração gravíssima vezes 2, mas se for reincidente em 12 meses, cassação. Conduzir estando suspenso e for pego dirigindo, cassação também, então letra B, 1 e 2. Beleza? 4. Para licenciamento de um veículo em outro estado, deve-se: A. Obrigatoriamente alterar os caracteres de sua placa. B. Pedir autorização ao Conselho Nacional de Trânsito. C. Dar ciência ao Departamento de Trânsito do Estado de origem. Ou D. Pedir autorização ao Conselho de Trânsito do Estado. Conselho é normativo, então não vem a cargo dele. Tá? Alterar caracteres das placas? Sim. Mas o que eu devo fazer primeiramente? Dar ciência, avisar o meu Departamento de Estado, né, de origem, o Detran. Isso que eu devo fazer antes de licenciar o meu veículo em outro estado. 5. O condutor não poderá ultrapassar veículos: A. Nos trechos em curvas, em aclives com visibilidade suficiente. B. Nas passagens de nível com sinalização permitindo a ultrapassagem. C. Em vias com duplo sentido de direção e pista única, quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Ou D. Pontes, viadutos e nas travessias de pedestre. O condutor não poderá ultrapassar veículos, pontes, viadutos nas travessias de pedestre. Davi, por que você teve ênfase na ABC? Porque é um toque em você, né? Uma dica para você sempre entender a pergunta e somente depois para respostas, e sempre marcar, né? Ter essa visão mais ampla naquela parte que fala é proibido, mas se é permitido, como por exemplo nos trechos em curvas. Meu Deus, não pode ultrapassar em curvas ou aclives com visibilidade?
Ou nas passagens de níveis com sinalização permitindo, se tem uma sinalização permitindo, eu tenho visibilidade, vai permitir. Se eu estou passando por um momento em um local onde é proibido, mas está permitindo, então é isso que eu vou utilizar, né, para estar respondendo a pergunta. Porque alguns pontos que não é proibido, é permitido. Se é proibido, se for permitido em outra, vai ter uma sinalização permitindo, tá bom? Então é bom que você leia com bastante atenção, assim, como se a sua aprovação dependesse disso. É mesmo? 6. O condutor deve sinalizar e deslocar o seu veículo com antecedência para a faixa mais à direita da sua mão de direção para A. Mudar de faixa de trânsito. B. Para retornar pela mesma via. C. Entrar à direita. Ou D. Entrar à esquerda. Se eu deslocar o meu veículo antecedência para a faixa mais à direita, quer dizer que eu vou virar à direita. Se eu deslocar o meu veículo mais ao centro da via, quer dizer que eu vou virar à esquerda em via de mão dupla. Se eu deslocar o meu veículo totalmente para a esquerda, quer dizer que eu vou virar à esquerda. 7. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, só é permitido frear bruscamente o veículo quando A. Encontrar o endereço que estava procurando. B. Perceber que entrou numa rua que não queria. C. Tiver algum veículo muito próximo à sua traseira para assustá-lo. Ou D. For necessário, se a finalidade for evitar um acidente. Também eu não vou perder muito tempo nessa não. Pessoal, tem pergunta fácil assim, Davi, no dia da prova? Tem, e tem gente que erra. O fato é, vá preparado, leia bastante a pergunta. Enquanto você não entender a pergunta, não vá para as respostas. Estou repetindo isso de novo, né? Mas é sério, porque isso vai te ajudar muito. Só vá para as respostas se você entendeu a pergunta. 8. O condutor que for multado por desobedecer a sinalização de parada obrigatória terá anotado em seu prontuário a pontuação equivalente a A. 4 pontos, B. 3 pontos, C. 7 pontos ou D. 5 pontos. Ultrapassar a parada obrigatória ou passar no sinal vermelho é gravíssimo e são 7 pontos, tá bom? No prontuário. Pessoal, quando eu mudar a questão aqui, antes de eu ler a pergunta e as respostas, pause, leia você a pergunta e a resposta, responda e acompanhe a explicação depois. Não me diga! 9. No auto de infração, não é obrigado constar A. O tipo de infração. B. O local, data e hora. C. A marca do veículo. Ou D. O prontuário do condutor. Bom, o tipo é, o local, data e hora é, a marca do veículo é, as informações que provam que você estava ali, qual veículo que era, tem que ter. Agora, a sua assinatura ou o seu prontuário não é obrigado, tá bom? 10. É infração gravíssima para o condutor de motocicleta, motoneta ou ciclomotor. A. Conduzir sem segurar o guidão com ambas das mãos, salvo eventualmente para indicar a manobra. B. Transportar criança menor do que 10 anos ou que tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da sua própria segurança. C. Conduzir transportando carga incompatível com as suas especificações ou D. Conduzir rebocando outro veículo. Bom, conduzir rebocando outro veículo, média. Conduzir transportando carga incompatível com as especificações, grave. Transportar criança menor do que 10 anos ou que não cuide da própria segurança, é gravíssima e suspensão. E conduzir sem segurar o guidão com uma das mãos é uma leve, que é dirigir sem os cuidados indispensáveis. Letra B, de bola. 11. A placa de regulamentação R39 indica que a área, via ou faixa A. Impede a circulação de caminhões e furgões. B. Se destina à circulação exclusiva de caminhões do tipo furgão. Ou C. Se destina exclusivamente para a circulação de caminhões. Ou D. Se destina à circulação de veículos de transporte de produtos perecíveis. Vocês viram aí que tentaram incluir, né, mais informações, né, justamente para te confundir. É uma circulação exclusiva de caminhões e ponto. 12. Diante da placa de advertência A30A, o condutor deve estar alerta, pois há na via A. Faixa sinalizada para travessia de ciclistas. B. Ciclofaixa junto ao canteiro central. C. Ciclofaixa ao lado direito. Ou D. Trânsito de ciclistas. Bom, essa faixa aqui, essa placa de advertência aqui é trânsito de ciclista. Se tivesse, né, no caso aqui, aquela sinalização embaixo, aí seria uma
passagem sinalizada de ciclistas. As placas 14, SAL 7, SAL 24, né, são placas de indicação de serviço. Elas indicam respectivamente nessa ordem os seguintes serviços. Quando é respectivamente, é exatamente na ordem, primeiro, segundo e terceiro. Segundo, não precisam marcar código das placas, né? Mas tenham em mente que você deve entender o que elas significam, o que ela representa. Então, A, hotel, serviço mecânico e transporte de águas. B, área de camping, serviço mecânico e transporte sobre águas, balsa. Área de camping, abastecimento e transporte sobre águas. Ou D, hotel, serviço mecânico e área de camping. Então, aqui, área de camping, serviço mecânico, transporte sobre águas, respectivamente. 14. O condutor atento trafegando em uma via avista uma placa alertando sobre um estreitamento de pista adiante. Ele identifica essa placa como sendo D, A, advertência, B, indicação, C, regulamentação ou D, atrativos turísticos. Muito importante isso. Quando eles avisam do perigo, do risco, advertência, quando eles te dão uma condição daquela via para você se alertar. Quando é uma ordem, uma restrição ou uma regulamentação. Atrativos turísticos é te indicando algum ponto. Indicação é quando te indica algum ponto, igual atrativos turísticos ou serviços auxiliares. Agora, a advertência está te avisando do estreitamento. Cuidado, advertir. 15. Assinale a alternativa incorreta. O ato de dirigir é sempre dinâmico, onde as situações modificam-se constantemente. B. Automatismos são gestos e ações efetuados pelo condutor de forma inconsciente. C. A força centrípeta tende a jogar o veículo para fora da curva. Ou D. Automatismos são reflexos adquiridos na prática de direção veicular. Automatismos podem ser corretos, assim como também pode ser de forma inconsciente incorretos. O ato de dirigir é dinâmico, em movimento, e as suas situações modificam constantemente. Força centrípeta. Quem é meu aluno sabe da colinha da aceleração, ok? A colinha da aceleração nós temos dois comportamentos e duas forças. Certamente, cada comportamento, os dois, um vai para aceleração e o outro para desaceleração. Então, eu passo para vocês agora a cola da aceleração. Na aceleração, pessoal, nós temos o comportamento subestessante. No B não é mudo? Coloca um I aqui de subindo o morro ou subir. Aceleração. E a força da aceleração é a centrífuga. Quando a pessoa está em fuga, ela está o quê? Acelerando. Um abração aos meus alunos e que também, entenderam essa explicação e também pegaram essa colinha. Então, não há questão. Aceleração, sube de subir e fuga de acelerar. Fuga fora, joga para fora e subir ou subindo o morro, aceleração, comportamento. Boa. O que sobrou era a desaceleração. Centrípeta, desacelerar e também o comportamento sobreestessante também na desaceleração. Ok? Então a letra C está incorreta, porque quem joga para fora é a fuga, centrífuga. Ok? Quem não entendeu, volta, escuta a explicação e a colinha de novo. E deixa no like, deixa nos comentários e dá um like. 16. Dirigindo um veículo, o condutor que encontrar crianças, pessoas idosas ou deficientes físicos atravessando a via deve: A. Diminuir a velocidade, buzinar e seguir em frente. B. Parar o veículo e facilitar a travessia. C. Diminuir a velocidade, dar um sinal de luz e seguir em frente. Ou D. Diminuir a velocidade, desviar e seguir em frente. Não é porque é criança, idoso ou deficiente físico ou grávida. Pedestre sempre terá preferência sobre veículo automotor, tá? Então é parar e facilitar a travessia. 17. De todos os procedimentos no trânsito, esta é uma manobra a ser evitada. Quando possível, ela não é proibida, mas deve evitar, se possível. Marcha ré, conversão, baliza, ultrapassagem. A marcha ré, ela é uma manobra um pouco mal vista e mal interpretada por alguns, mas eu entendo que algumas pessoas utilizam dela em grandes distâncias, em pontos perigosos como
né, no caso aí cruzamento, então ela deve ser evitada, mas ela não é proibida. Então você que ainda não sabe dar uma marcha ré em pequenas manobras e principalmente na baliza, aprenda. 18. Com relação às técnicas de prevenção da colisão quando em ultrapassagem, é incorreto. A. Estar atento às intenções do condutor. B. Auxiliar o outro condutor sinalizando claramente as suas intenções. C. Ter cuidados especiais com os pontos cegos dos veículos que conduzimos. E D. Utilizar a faixa da esquerda da pista sem atingir a contramão direcional, evitando as tentativas de ultrapassagens perigosas realizadas por terceiros. Não é obrigação minha isso aqui, ó. Então tá errado. Eu não tenho que apontar o dedo na cara de ninguém, falando que ele tá errado, que ele não pode fazer isso, ou não deixando ele passar, ultrapassar o meu veículo, porque ele tá acima da máxima. Não é a minha função fazer isso. A minha função é dirigir aplicando, né, a direção defensiva e evitando tipo de situações como essa. Então, facilite a ultrapassagem e deixe. Lembrando, o nosso lema é deixar ir. 19. Complete a frase. Ao transitar com a motocicleta sob chuva, adote postura defensiva, antecipando as situações de risco, freando bem antes do que seria usual, já que a pista molhada aumenta A. Muito boa essa pergunta. Distância de parada A, distância de segmento B, distância de reação C ou todas estão corretas? Todas não são corretas. Distância de parada, claro, é a correta. A distância de segmento é a que eu tenho que manter do veículo à frente, que é de 2 segundos. A distância de reação é quando eu avisto o problema e tomo providência, que também não é ela. É a distância de parada. Por quê? Se eu estou, eu já percebi que eu tenho que frear com antecedência, eu já tive a reação. E eu já sei que a minha distância total de parada vai aumentar porque a pista está molhada. Então, aumenta a distância de parada, por isso eu iniciei a minha frenagem não habitual, que eu faço sempre, mas por motivo da pista molhada eu tenho que iniciar ela antes. Muito boa essa pergunta, bem legal, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volte ou então deixe nos comentários. Davi, eu não entendi 19, você pode me explicar de novo? Com todo prazer. 20. Com um acúmulo de água na pista, pode ocorrer aquaplanagem se o veículo estiver A. Em velocidade muito reduzida, B. Em velocidade alta e pneu careca, C. Com problemas nos freios ou D. Com folga na direção. Não vamos render muito nessas muito fáceis não. Bom, primeiro, quais são os 3 pontos de aquaplanagem certeira? Primeiro, velocidade. Quanto maior a velocidade, mais leve o veículo. Segundo, estado de conservação do pneu. E terceiro, calibragem, tá? Aqui tá falando excesso de velocidade, pneu careca. E poderia ter colocado aqui com a calibragem errada ainda, Ou muito ou pouco demais. 21. Assinale a alternativa correta. A aquaplanagem é a flutuação de veículo em rios e lagos? B. Frenagem é o mesmo que travamento de rodas? C. Ergonomia é a ciência que estuda a relação entre o homem e a máquina? Ou D. Dirigir na defensiva é dirigir com rapidez? Não. Aquaplanagem é flutuação? Não. É a perca do contato do pneu devido à fina película de água. B. Frenagem é o mesmo que travamento de rodas? Não. Frenagem é uma coisa, travamento de rodas é outro. Frenagem é utilizar o sistema de freio para diminuir a velocidade do veículo e parar. Travamento de rodas é quando você usa uma força maior no pedal do freio, maior do que o próprio atrito do pneu com o solo. E C é a correta. 22. Em uma via onde existe dificuldade de deslocamento com rapidez, devido ao engarrafamento no trânsito, o condutor deverá... Bom, muitas pessoas fazem o errado, mas vamos ver. A. Mudar de faixa de rolamento. B. Manter-se calmo. C. Desligar o veículo. Ou D. Buzinar sem parar. Primeiro, aceita que dói menos. Tá parado, pronto, você tá ali, já era. Liga o sonzinho no volume ambiente, escuta uma música evangélica, escuta uma mensagem, escuta uma piada, escuta a música do seu gosto com volume adequado, seja gentil, cortês, educado e outra. Dê preferência às pessoas, respeite os pedestres e ponto. Engarrafamento não adianta você buzinar, empurrar o carro em outras pessoas, não vai adiantar. Você vai continuar nervoso e ainda continuar engarrafado.
Então, aceite que dói menos. 23. Assinale a alternativa incorreta relacionada ao comportamento do condutor preventivo. O que é incorreto o preventivo fazer? A. Procurar a melhor posição no banco para alcançar todos os comandos. B. Regular o retrovisor para ter maior visibilidade. C. Nas manobras, mover a cabeça lateralmente para ter maior visibilidade possível. Ou D. Ele não se preocupa com o ponto cego do retrovisor. O que invalida uma questão de direção defensiva? Primeiro, palavra negativa. Segundo, agressividade. Terceiro, imprudência, negligência e também imperícia. Pontos que invalidam, né, uma questão correta de direção defensiva. 24. Aponte a hipótese de ocorrência de travamento de rodas. Qual é o motivo? A. Quando o atrito do sistema de freios com a roda é menor que o atrito do pneu com o solo. Eu falei nesse questionário aqui, hoje ainda eu já falei essa resposta. B. Quando um veículo em desaceleração tende a sair à traseira em uma curva. C. Quando o atrito do sistema do freio com a roda é maior do que o atrito do pneu com o solo. Ou D. Quando o atrito do sistema de freios com a roda é igual ao atrito do pneu com o solo. Bom, todo mundo, se acompanhou esse simulado com atenção, sabe que o atrito do sistema de freio com as rodas é maior do que o atrito do pneu com o solo. Essa questão aqui, essa resposta, quando o veículo em desaceleração tende a sair à traseira, porque quando o veículo está em desaceleração, a traseira fica leve. Se você lateralizar o volante, ela é jogada para dentro. Então, letra C, travamento de rodas. 25. Respirar a fumaça produzida por caminhões, ônibus e automóveis traz prejuízo à saúde humana. Como o Código de Trânsito Brasileiro prevê ações que evitem esse dano? A. Controlando a emissão de gases e ruídos. B. Determinando o uso de máscara. C. Determinando o rodízio de grandes centros urbanos, nos grandes centros urbanos. Ou D. Incentivando o uso de veículo a diesel para piorar o resto. Pessoal, nós temos o PROCONV, né? E nós temos também os órgãos voltados ao meio ambiente que fazem com que isso seja uma pauta. Davi, está tendo uma efetiva fiscalização para isso? Eu não posso falar porque eu não trabalho nesse setor, mas que existe, que é controlando a emissão de gases e ruídos, tá? Então, órgãos voltados ao meio ambiente, principalmente o PROCONV, né, que é administrado também pelo CONAMA e o IBAMA. 26. Os rótulos de risco são usados nos veículos destinados ao transporte de produtos artesanais, indivisíveis, perecíveis ou perigosos. Produtos perigosos. Davi, tem muita questão fácil na prova? Tem, tipo essa. Então, cuidado para não errar. Pessoal, isso aqui é um painel de segurança com o número principal e o número da ONU. E isso aqui são os rótulos de risco. Cada um tem, né, um desenho, uma cor predominante, o nome e o número. 27. Ao socorrer uma vítima de acidente de trânsito, qual das providências abaixo é incorreta? A. Não se preocupar com a distância a ser sinalizada. Legal, começamos bem. Estar perto da vítima é o mais importante. Se você quiser ir para a eternidade com essa pessoa, faça isso. Eu não aguentei, tive que falar. Não, nada a ver, irmão. B. Se o motor de um dos veículos ainda estiver funcionando, desligue imediatamente. Boa, para que não ocorra acidentes secundários como incêndio. C. Acionar o freio de estacionamento. Sim, para o veículo não deslocar. Mesmo estando ele desligado ou parado, puxa o freio de mão se for possível. E D. Ligar o pisca-alerta do veículo. Liga o pisca-alerta, mas sinalize. A primeira coisa que deve ser feita após um acidente já acontecido é sinalizar, para evitar acidentes secundários, que a área fique protegida para depois você tomar as próximas providências. Me desculpe, eu falei a resposta antes, né? Mas tem coisa que eu não aguento. É mesmo, é? Ao deparar com um acidente identificado como colisão frontal, aquela que somam-se as velocidades, o socorrista suspeitará primeiramente que as vítimas tiveram A. Queimadura. B. Escoriações. C. Fratura de membros inferiores, as pernas, né? E lesão na coluna devido ao choque, ao impacto. E D. Afogamento. Bom, letra C, pessoal. O cinto ele não faz milagre. O carro pode ter N aparelhos
equipamentos de segurança adicionais ou até mesmo os equipamentos obrigatórios, mas sem o cinto nada adianta. Não adianta ter ABS, não adianta ter os airbags frontal, lateral, não adianta ter um encosto de cabeça. O cinto é o primeiro, o principal. 29. É função da árvore de transmissão. Árvore de transmissão. A. Ligar a caixa de câmbio ao diferencial quando essas peças ficam separadas uma da outra. B. Receber os movimentos da caixa de câmbio. C. Trocar as marchas e interromper o funcionamento do motor. Ou D. Ligar o diferencial às rodas traseiras e dianteiras. Se é um eixo de transmissão, uma árvore de transmissão, ele transmite. Então, ele tem que estar ligado, no caso, à caixa de câmbio para ver se é força ou velocidade e transmitir para as peças como diferencial e também para o sistema, né, para o restante do sistema. Ok? Então, ligar a caixa de câmbio com o diferencial dá a diferença das rodas, muito pouco, mais ou menos, e a caixa de câmbio para saber, para identificar se ele está liberando força ou velocidade. Muito legal o sistema de transmissão. Pessoal, eu tenho um resumo de aula de mecânica aqui no canal. Procura aqui, tá na nossa playlist. Você vai gostar do resumo que eu passei lá. Lá eu passo algumas dicas, alguns macetes para você entender mecânica de primeira. Tá bom? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que é um canal completo para quem está no processo de habilitação. Então entre e fique à vontade. Aqui nós temos 6 vídeos por semana, simulados reais do Detran, resumos de todas as matérias explicadas, provas simuladas de todas as matérias comentadas e ainda shorts com dúvidas explicadas a pedido de alunos. Então já se inscreva, comente, compartilhe e não se esqueça do like. Deus abençoe e bons estudos. Você que chegou até aqui, deixa o coraçãozinho para eu saber que você ficou até o final, tá? Desde já eu te agradeço, Papai do Céu te abençoa. Fazer isso aqui não é fácil, pessoal, né? Eu trabalho por fora, ou seja, eu não vivo do YouTube. Eu, graças a Deus, faço isso com amor por vocês, né? Para ajudar vocês e também porque eu gosto de estar participando desse processo de vocês. Então, muito obrigado. Você que é inscrito e chegou até aqui. O equipamento registrador de velocidade e tempo em veículos é obrigatório. A. Para veículos de aluguel. B. Para veículos de carga superior a 10 toneladas. C. Para escolares ou veículos de transporte passageiro com mais de 19 lugares ou veículos de carga. Ou D. Para escolares ou veículos de transporte passageiro com mais de 10 lugares ou veículos de carga com capacidade acima de 19 toneladas. O que está sendo falado aqui? Registrador de velocidade e tempo, tacógrafo, tá? E ele é utilizado hoje em veículos, no caso aqui, ó, escolares e transporte passageiros com mais de 10 lugares e também com capacidade acima de 19 toneladas. Assim como o extintor de incêndio não é obrigatório mais para veículos normais, né? Veículos de pequeno porte, mas ainda é obrigatório para veículos de grande porte. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse simulado. Eu vejo vocês no próximo. Papai do Céu abençoa. Grande abraço e valeu!